A paz do Senhor, queridos irmãos professores, estamos aqui para mais essas pré-aulas de subsídios teológicos para a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por você estar conosco. Vamos trabalhar a lição de número 12 do segundo trimestre de 2022. O título principal, Os Valores do Reino de Deus e a Relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E o título da nossa lição de hoje, A Bondade de Deus em nos atender. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: Se vós, pois, sendo os maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará bens aos que lhes pedirem. E a nossa verdade prática, Deus é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para ele. Hoje vamos trabalhar de um dos atributos de Deus, que é a bondade. E a bondade de Deus é como uma luz que irradia por todos os outros atributos, sendo comunicáveis ou incomunicáveis, como a sua onipotência, como a sua onisciência, como a sua onipresença. E Deus é um ser imutável, o seu caráter não muda, e ele é eterno e soberano. E nós vimos a bondade dele permear por todos esses atributos. E também os comunicáveis, como o amor de Deus para conosco, que deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em meu e seu lugar, para que um dia pudesse nos restaurar, para estar junto com Ele. Nós devemos, querido professor, você deve enfatizar na sua aula que por mais que o homem natural ele tente ser bom, ele sempre vai pender para o mal. A sua motivação final sempre ela vai ter uma proporção, uma propensão ao mal, pois a sua natureza caída, ela é sempre propensa ao mal. E na lição já está enfatizado o que o apóstolo Paulo, ele já falou aos Romanos, no capítulo 7, em versículo 18, ele já sabia que na sua carne não habitava bem algum. Inclusive ele diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu estou pronto a fazer. Esse eu faço. E assim, muitas das vezes, é na minha e na sua vida. Talvez algo que a gente queira fazer de bem para alguém, mas por algum sentimento, ou por algum desejo, ou por alguma motivação, nós não conseguimos. E aí a gente faz o que é mal. Porque a bondade na perspectiva bíblica só pode ser manifestada por uma pessoa que passou pelo novo nascimento. Pois esse é que está apto a produzir o fruto do Espírito. E a bondade é um dos seus elementos. Então só pode ser verdadeiramente bom aquele que é nascido de novo e é guiado pelo Espírito de Deus. Caso contrário, a nossa tendência, como falou o apóstolo Paulo, mesmo que queremos fazer aquilo que é bom, acabamos fazendo aquilo que é mal. A bondade de Deus, ela se manifesta em nossa vida em fazer algo a alguém sem esperar nada em troca. Ela se manifesta na nossa vida diante de situações, como a gente vê na parábola do samaritano. Na parábola do samaritano, quando Jesus conta a parábola, porque para os fariseus da época, ou para os judeus na época, quem era o seu próximo? O seu próximo era somente aquele que pertencia à sua comunidade. Aquele que era da mesma religião, da mesma confissão de fé. Se estivesse fora, não era o seu próximo. E aí, quando aquele homem pergunta, e quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano, e aí nós vimos na parábola, no final, ele pergunta, e quem é o próximo? Quem foi o próximo? E aí ele diz aquele que usou de misericórdia, porque encontrou aquele homem caído à beira da estrada, parou os seus afazeres e foi fazer algo por aquele homem que estava caído. Então, devemos fazer aquilo que é bom e manifesta diante dessas atitudes. Como a gente vê em Estevão também, que Estevão demonstra a bondade de Deus quando ele prega às pessoas, quando ele fala do Evangelho às pessoas, que
corria risco de vida, mas ele lançando a semente do evangelho, ele salvaria alguns. Ali ele demonstra sua bondade, mas ele demonstra sua bondade também quando as pessoas o estão apedrejando e ele se arruma e olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então aí manifesta a bondade. E só quem é realmente. E é isso que deve ficar enfatizado com os alunos, que realmente só pode praticar a bondade aquele que realmente nasceu de novo. Caso contrário, sempre vamos fazer algo. E mesmo que nós dissemos que não queremos nada em troca, se aquela pessoa faz algo de ruim, a gente vai dizer: mas eu já fiz isso de bom para ela. Eu já fiz aquilo de bom. E aí é como se estivesse esperando algo em troca. Então, isso tem que estar dentro de nós, como fruto do Espírito. Tem que estar dentro de nós. Pois somente o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. E aí, no segundo tópico, ele vai trabalhar sobre os dois caminhos, né? Sobre os dois caminhos. E você deve perguntar à sua classe, né? Qual o caminho que leva ao céu? O estreito ou o largo? Por que o caminho estreito? Por que o caminho largo? Faça essa pergunta aos seus alunos, para que possa haver uma reflexão na aula. O que é esse caminho estreito? Por que Jesus fala desse caminho estreito e fala do caminho largo? O caminho que leva ao céu, ele é bem estreito. E por esta razão, muitos escolhem um caminho largo, o caminho mais fácil, né? Que são as facilidades que o caminho largo oferece. Não somos salvos pelas nossas obras, mas pela graça em Jesus Cristo. Isso sempre tem que estar bem claro. Senão daqui a pouco nós estamos achando que estamos fazendo nosso próprio benefício. E não é. A nossa salvação vem de Cristo. Mas essa verdade não significa que não temos que nos esforçar ou renunciar para chegar ao destino final. Paulo também faz a ênfase em suas cartas do atleta. O atleta, muitas vezes, ele renuncia muitas coisas e se submete a uma disciplina, porque ao final ele quer chegar e alcançar um objetivo, que é a vitória. E é isso que nós devemos ter sempre na nossa mente. Se estamos passando, se estamos renunciando, se estamos nos disciplinando. Por quê? Porque lá na frente nós queremos atingir um objetivo. E qual é o objetivo? A salvação eterna, que nos foi ofertada pela graça em Jesus Cristo, né? Você deve enfatizar ao aluno que o caminho que nos ajuda a levar o céu, ele é estreito, difícil e às vezes ele exige sacrifício e renúncia. Renúncia aos nossos próprios raciocínios, às nossas próprias ideias, crença nas nossas próprias habilidades, nosso status, nossa honra, nosso orgulho, nossos relacionamentos que maculam o nosso relacionamento com Deus. Temos a narrativa quando o jovem rico ele chega para Jesus e ele diz: bom mestre. E aí Jesus diz: quem é bom? Senão o Pai. Por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. E aí ele faz a pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: sabes o mandamento? E aí coloca todos os mandamentos. Eu faço isso desde a minha meninice. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Ele disse: então vá, vendo o que tens e dê aos pobres. Depois vem, siga-me. Porque aquele homem dizia que fazia algo com a boca. Ele achava que fazia. Ele pensava que fazia. Mas quando foi confrontado entre o que ele pensava que fazia e as suas ações, a Bíblia diz que ele se entristeceu e saiu. Não pôde renunciar para entrar pelo caminho estreito. Então nós devemos cuidar e isso deve ser enfatizado aos nossos alunos. Essas coisas que nós temos que deixar de lado e de fora do portão. Não há espaço para passar com essas bagagens pelo caminho estreito.
Porque é muito provável, quando Jesus estava falando sobre isso, e deveria estar imaginando sobre uma cidade, né? Onde, naquela época, todas as cidades eram fortificadas, haviam fortalezas para a proteção. E nessas fortalezas haviam as portas largas, que durante o dia elas eram abertas, mas à noite, lembre-se que nós vivemos num mundo tenebroso. À noite, essas portas grandes elas eram fechadas e somente uma pequena portinhola ela ficava aberta e era difícil de passar. Por isso que Jesus fala que é difícil um camelo passar pelo fundo da agulha, porque essas portinholas eram faladas como fundo da agulha. E ali muitas das vezes os arqueiros atiravam as flechas contra os inimigos. Então, Jesus vai estar falando isso, que as bagagens elas não poderiam passar por aquelas portas, elas tinham que ficar por fora. E aí está falando sobre a renúncia. E aí você pergunta, o que você tem renunciado? O que você tem deixado? Essa muitas vezes é a pergunta que nós devemos fazer. Porque muitas das vezes no nosso afazer, no nosso dia a dia, acabamos não pensando, não refletindo. Porque a palavra de Deus não é para somente ser lida, mas ela é para ser refletida e confrontada. Nós devemos nos confrontar com aquilo que aprendemos com ela, para ver se realmente estamos andando por esse caminho ou pensando que estamos. Hoje, nesse mundo de tanto corre-corre, parece que não estamos muito atentos do perigo iminente que todos os dias nos cercam. E que perigo é esse, irmão Fabiano? O perigo que o inimigo coloca na nossa vida para nos desviar do caminho estreito e para adentrar em um caminho mais largo. E muitas das vezes nós não percebemos. Depois aqui Jesus vai trabalhar também sobre uma coisa também que se deve enfatizar, querido professor, é Mateus 7:21, que diz aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Repita essa frase na sala de aula. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E é isso que devemos enfatizar, e isso que deve adentrar o seu aluno para que ele possa fazer uma reflexão e talvez uma mudança em algumas áreas da sua vida. Talvez precise deixar algumas bagagens. Também Jesus vai trabalhar sobre os falsos mestres. Os falsos mestres sempre vão oferecer um caminho mais fácil. Vão sempre falar daquilo que é agradável, aquilo que é palatável aos ouvidos, daquilo que é bom de ouvir, daquilo que nós desejamos. Desejamos ter boa vida, desejamos ter boa casa, desejamos ter bom carro. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas isso deve ser secundário. Devemos cuidar com a nossa vida para que não deixemos que essas coisas tome conta daquilo que verdadeiramente é precioso. Como uma parábola que se conta no mundo de uma mulher que vinha com uma criança e passou na frente de uma caverna e havia uma porta aberta. E lá no fundo daquela porta havia algo que brilhava. E ela pegou e entrou, porque chamou a atenção, e entrou com aquela criança dentro daquela caverna. Chegou lá, havia muitas pedras preciosas, muito ouro. E ela começou a se encher daquelas pedras preciosas e se encher de tudo aquilo. Colocou a criança de lado, colocou a criança no chão e começou a pegar todas aquelas coisas. E de repente, a porta daquela caverna, uma pedra, começou a baixar e fechar. Ela se assustou e saiu correndo. E saiu com várias riquezas. Mas a criança ficou lá dentro. Aquilo que era a coisa mais importante para ela ficou dentro daquela caverna. Devemos cuidar para que não trocamos as coisas desse mundo
pela tão grande salvação que Deus nos proporcionou. E são essas coisas que devemos enfatizar. E os falsos mestres sempre vão falar coisas que vão tentar nos atrair. Jesus falou que eles vinham disfarçados como ovelhas, vestidos como ovelhas, disfarçados como ovelhas. E aí nós devemos cuidar para não sermos enganados por falsos mestres, que muitas das vezes tentam aguzar, né, o nosso desejo, as nossas vontades, e criar desejos. E quando nós nos apercebemos, já estamos tão envolvidos em trabalhos, em dia a dia da vida, e aí as coisas de Deus vão ficando de lado. E acontece que daí, para vir ao culto, começamos a arrumar desculpas para fazer as coisas de Deus que outrora nós fazíamos, agora estamos cheios de desculpas, porque estamos cansados e afadigados. Como Jesus, Marta e Maria. E ele disse: estás tão afadigada. Mas ela escolheu a melhor parte. Escolheu nesse momento me ouvir. Porque o que está sendo dado a ela são coisas eternas e que ninguém tirará dela. Agora temos um momento e devemos nos preparar. Vivemos numa época muito difícil, onde você liga a internet, onde você há muitas palavras. E muitas das vezes confunde. Parece que aquilo é real. Parece que aquelas promessas são reais. Só que, no fundo, aquilo vai nos desviando do caminho. E é isso que devemos tomar cuidado, de tudo aquilo que nos tira do caminho. E são essas as coisas que devem ficar clara nessa aula. E aí você deve enumerar características de falsos profetas, de falsos mestres, né? Primeira coisa, nós devemos enfatizar que devemos buscar os dons espirituais. E um dom muito importante, e hoje em dia, e talvez um pouco escasso, que é o dom de discernimento de espírito. E nessa enumeração de algumas características dos falsos mestres, o falso mestre ele tenta relativar as Escrituras, né? Relativiza as Escrituras. Fala mais em dinheiro do que em Cristo. Considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias ou seus ensinos acima das Escrituras. Por isso a importância de nós lermos, estudarmos e buscarmos a palavra de Deus. Mais do que nunca, hoje devemos ter o nosso devocional diário. Devemos separar lá nossos 20, 15, 20, 30 minutos, todos os dias acordar mais cedo. Esse tempo é para a palavra de Deus, esse tempo é para a oração, esse tempo é para buscar a Deus. O falso mestre, ele proclama um evangelho antropocêntrico. O homem está no meio. O homem é que é o ser central e não Cristo. Interpreta as Escrituras conforme o seu entendimento. É conforme ele entende e não como a Escritura. E a própria palavra de Deus, ela coloca que a interpretação não é... A palavra de Deus não é de particular interpretação. Ele prega um evangelho de confissão positiva. Ele sincretiza o evangelho, faz uma mistura. Nós vimos hoje, o evangelho ele é simples, puro e genuíno. Só que o evangelho simples devemos enfatizar que ele produz vida. E esse evangelho com sincretismo, o que ele produz? Produz morte, confusão. É isso que ele produz. O falso mestre tem sede de poder. Considera-se melhor do que os outros irmãos. O falso mestre, meus irmãos, fala de Cristo, porém o nega com suas atitudes. Prega sobre Cristo, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem, contudo, ser regenerado por ele. Essas são algumas características
do falso mestre. Enfatize na sala de aula e deixe os seus alunos não apontar A, ou apontar B, ou apontar C, mas que eles saibam o que o está alimentando. Quando nós vamos ao médico, a primeira coisa que ele tenta corrigir em nós, a alimentação. Não é isso? É a alimentação. Ele procura que nós se conscientizamos de ter uma alimentação mais saudável para que o nosso corpo tenha saúde. Da mesma forma, o Espírito de Deus. E o verdadeiro alimento saudável, ele vem daqui. E com uma comunhão com o Espírito Santo, com Jesus e com o Pai. Em oração. E são essas coisas que devem ficar enfatizadas. Meus irmãos, também quero convidar para o 19º Seminário de Escola Bíblica e Teologia, que acontecerá nos dias 5, 6, 7 de agosto de 2022. Estará conosco palestrando o pastor Taranto, de Itajaí, o pastor Jason, de Blumenau, o pastor Altair Germano, de Pernambuco, e a irmã Tatiane Duarte, de São José. A temática do seminário será os desafios da educação cristã ante a apostasia. E, meus irmãos, até o dia 12 de julho, quem fez a inscrição, quem fazer a inscrição até o dia 12 de julho, terá direito à apostila e o certificado de forma física. E após essa data, somente terá direito à apostila e certificado de forma digital, né? Abaixo do vídeo vai estar aí o link para que os irmãos possam fazer as inscrições. Peço que os irmãos divulguem, participem, convide outros irmãos. O valor da inscrição é de R$40, tá bom? Lá terá as formas de pagamento que os irmãos podem fazer. Então peço aos irmãos que, mais uma vez, que participe conosco, que divulgue e que Deus os abençoe. Meus irmãos, estamos encerrando essa programação de subsídios teológicos para professores de escola bíblica dominical, né? E na próxima semana estaremos encerrando com a nossa última lição do segundo trimestre de 2022. Que Deus abençoe e muito obrigado por estar conosco.